Vamos iniciar nossa terceira aula de textos técnicos em ciência da computação, abordando o tema de como elaborar referências bibliográficas. Para tanto, vamos seguir este roteiro. Primeiro, vamos definir o que são referências bibliográficas, abordando também quais são os tipos, estilos, modelos. Em seguida, vamos abordar como elaborar referências bibliográficas, enfocando no modelo SBC. Por fim, vamos cobrir exemplos de como não fazer referências bibliográficas. Pois bem, vamos à definição. Na verdade, quando usamos o termo referências bibliográficas, podemos estar nos referindo a dois conceitos diferentes. Uma analogia disso é quando usamos a palavra manga. Ela pode se referir à manga da camisa ou também à fruta manga. O que nos ajuda a diferenciar é justamente o contexto onde essa palavra é utilizada. O mesmo acontece com a expressão referências bibliográficas. Ela pode se referir à listagem de todos os documentos que você consultou ao elaborar o seu texto, ou pode se referir a apenas um único item. E nesse caso, o termo referência bibliográfica vai denotar o conjunto de elementos que descrevem uma das obras que você consultou para elaborar o seu texto. Aqui nós temos uma listagem, ou seja, a relação de itens bibliográficos que foram consultados por você para elaborar um trabalho, ou podemos estar falando apenas de um único item, e nesse caso estaremos nos referindo ao conjunto de informações formadas por autor, título do trabalho, o nome do lugar onde esse trabalho foi publicado, o ano de publicação e outras informações que podem ajudar o nosso leitor a localizar esta obra caso deseje acessar mais detalhes além daqueles que fornecemos durante o nosso texto. E quais são essas informações essenciais que nós devemos fornecer ao leitor para localizar uma obra que consultamos? É justamente aquele mesmo conjunto de informações que vimos na aula sobre citações e paráfrases, o cookie, ou seja, o quem são os autores da obra que consultamos, qual o título desta obra, onde ela foi publicada, se foi em uma editora de livros, ou se foi em um periódico, ou em um evento, por exemplo. E também o quando, ou seja, o ano, ou até de repente a data em que aquela obra foi publicada. Se uma dessas 4 informações estiver faltando na sua referência bibliográfica, então podemos ter 2 tipos de problema. Ou é porque a sua fonte de informação não é confiável, porque está faltando uma dessas 4 informações básicas, ou então você não está fornecendo nas suas referências os elementos essenciais para identificar a sua fonte, embora ela seja confiável. Mas por que em um texto científico nós temos que fornecer uma lista de referências ao final do documento? Vamos responder utilizando este exemplo aqui. Aqui à esquerda nós temos o corpo do texto, que contém a mensagem que nós queremos transmitir ao nosso leitor. Pois bem, erros de pronúncia, gagueira e truncamentos prejudicaram o desempenho dos assistentes robóticos. Isto aqui é uma paráfrase do texto contido na obra de Tunis, escrita em 2020. E daí prosseguimos. Salchuk, em 2011, afirma que blá blá blá. Pois bem, aqui no corpo do texto, o nosso enfoque é justamente nas ideias e na argumentação. Portanto, devemos evitar distrações que tirem a atenção do leitor da mensagem que desejamos transmitir. Porém, precisamos dar crédito às nossas fontes para não cair em plágio. Então, como conseguimos equacionar essas duas necessidades? Manter a atenção do leitor e, ao mesmo tempo, dar crédito às nossas fontes? A gente faz da seguinte maneira. Colocamos uma pequena referência ao sobrenome e ao ano aqui no corpo do texto. E lá nas referências bibliográficas, no final do texto, aí sim colocamos todas as informações essenciais, aqueles 4 elementos essenciais. O cookie, o quem, o que, onde,
e quando. Então, aqui no corpo do texto, temos a mensagem que queremos transmitir e uma pequena referência, Tunis 2020, para quem quiser consultar mais detalhes no futuro. E caso algum dos nossos leitores queira aprofundar o seu conhecimento, ele ou ela pode vir aqui na seção de referências, buscar as informações mais detalhadas e fazer uma busca e encontrar a fonte que nós consultamos. Portanto, só no final do seu texto, forneça os detalhes, ou seja, aqueles 4 elementos essenciais, para que o seu leitor possa localizar a fonte. Pois bem, em consequência disso, todas as citações que fizermos no corpo do texto deverão corresponder a alguma referência listada no final. E toda referência que fizermos no final do nosso texto deve ter sido utilizada pelo menos uma vez no corpo do texto. Vamos ver um exemplo que nós já visitamos durante a nossa aula de citações e paráfrases. Então, aqui no corpo do texto, temos 3 parágrafos. Erros de pronúncia, gagueira e truncamentos, etc., de acordo com a Tunis em 2020. Depois temos uma citação direta da Salchuk, em 2011. E, por fim, uma paráfrase do Turing em 1937. Daí vamos lá para o final do texto consultar a seção de referências. Se quisermos saber mais detalhes sobre a obra da Tunis, nós encontramos, está lá nas referências listada. Se quisermos saber mais detalhes sobre a obra da Salchuk, também está lá relacionada nas referências. Porém, se eu desejo saber mais detalhes sobre a obra do Turing, eu não estou encontrando nas referências do jeito que está aqui neste exemplo. E da mesma forma, nas referências deste exemplo, está sendo citada a obra do von Neumann, mas ela não foi usada em nenhuma das vezes do corpo do texto deste exemplo. Então, esses 2 últimos itens aqui são um erro, porque ferem a correspondência que deve haver. Toda citação deve ter uma referência indicada no final do texto, e toda referência indicada ao final do texto deve ter sido utilizada pelo menos uma vez no corpo do texto. E se eu estou frisando isso aqui nesta aula, é porque este é um dos erros mais comuns entre os alunos, seja de graduação, pós-graduação, de manter essa correspondência entre essas 2 partes do texto, o corpo e as referências. Como podemos indicar referências bibliográficas no nosso texto? Existem vários modelos, e esses modelos eles se agrupam em 2 estilos principais. O primeiro deles é o estilo numérico sequencial, em que você chama cada uma das suas referências de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele é também conhecido como sistema Vancouver, porque foi normatizado por um grupo oriundo dessa universidade. Um exemplo de texto escrito nesse estilo é este que está aqui na tela. A referência do Adams é a primeira, e no corpo do texto eu só me refiro apenas, entre colchetes. A segunda referência é desse Babington. Essa obra só é referida apenas pelo número 2, entre colchetes. O outro grande grupo de modelos de referências bibliográficas constitui o modelo de sobrenome e ano, também conhecido como sistema Harvard, por ter sido normatizado por um grupo de pessoas oriundo dessa universidade. Os modelos que seguem esse estilo vão se parecer com o dessa figura em fundo rosa. Ao invés de termos números, teremos apenas o sobrenome, Holton e Alexander, em 95, Knut, em 84, Smith e Jones em 99, e assim por diante. Então, as referências a essas obras no corpo do texto, ao invés de usar números, vão usar o sobrenome e o ano de publicação daquela obra. Ao longo desta aula, eu vou me referir a esses estilos por numérico e sequencial e sobrenome e ano, por serem mais fáceis de ser lembrados do que pelos nomes Vancouver e Harvard. Vocês vão encontrar essa nomenclatura em diversos livros, por isso que eu coloquei aqui. Mas para nós não interessa decorar essa associação. Pois bem, vamos ver agora alguns exemplos de modelos mais comumente usados na área de computação de cada um desses sistemas de referências bibliográficas. Dentro do estilo numérico sequencial, nós temos o modelo da ACM,
que é uma associação que reúne estudantes e profissionais da área de computação. E temos o modelo da I3E, que é uma associação que reúne estudantes e profissionais da área de engenharia, que tem muita intersecção com a área de computação. Por isso que também é um modelo bastante usado na nossa área. Existem muitos outros modelos que seguem esse sistema numérico sequencial de numerar as referências bibliográficas. Porém, não cabe aqui fazer uma relação exaustiva de todos eles. Basta saber que os mais utilizados são o ACM e o modelo I3E. No sistema sobrenome e ano, os modelos de referência bibliográfica mais utilizados são o da ABNT, que é bastante detalhado na maioria dos livros de metodologia científica. Temos o modelo APA, que é a Associação Americana de Psicologia, também bastante utilizado aqui no Brasil. E o modelo da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, cujo modelo será utilizado por nós na disciplina de textos técnicos. E ele se baseia bastante no modelo APA. Mais uma vez, existem muito mais modelos também nesse sistema de sobrenome e ano, mas os sistemas mais utilizados são justamente estes três aqui. Daí vocês podem me perguntar, Leandro, eu tenho que aprender todos estes modelos, detalhe por detalhe, como referenciar autor, título, data, etc? Eu vou dizer que não. Basta aprender um com todos os seus detalhes, e neste caso detalharemos o modelo SBC, e daí, se você precisar aplicar outros modelos de referências bibliográficas, basta adaptar o que você aprendeu bem em relação ao modelo da SBC nesse novo modelo que você vier a precisar. Portanto, na próxima aula, nós vamos detalhar como utilizar o modelo SBC em LaTeX. Até o próximo vídeo.